Deixa eu adivinhar, você viu alguma coisa sobre a indústria da exploração animal e você decidiu que quer parar de explorar animais e por isso você chegou aqui nesse vídeo? Segura aqui na minha mão que vai dar tudo certo. Bem, vamos falar um pouquinho aqui então sobre transição, né? Transição para o veganismo. É muito curioso isso, né? Que às vezes a gente não para pra pensar muito sobre esse termo, transição. A gente fala transição porque eliminar a exploração animal das nossas vidas não é uma tarefa super simples, né? A gente cresceu numa sociedade especista e a gente desconstruir isso às vezes dá muito trabalho e sempre demora um tempo pra gente começar a perceber todas as nuances que existem, né, nessa forma como a gente interage, como a gente enxerga outras espécies de animais. E daí tem um monte de pessoas que dão dicas e falam assim: a melhor maneira de fazer a transição é essa maneira aqui, a melhor maneira de fazer a transição é essa maneira aqui. É muito difícil dizer qual é a melhor maneira de fazer a transição, porque eu só posso falar a partir da minha experiência. Como é que foi a melhor maneira pra mim, né? Mas isso não necessariamente vai se refletir em qual vai ser a melhor maneira pra você. Tem pessoas que fazem a transição das mais diversas formas possíveis, né? Dos mais diversos modos e com as mais diversas estratégias possíveis, né, para fazer essa transição. Tem gente que nem faz transição por si só, né, assim, a desconstrução demora um bocado de tempo, mas a pessoa para ali de explorar animais, né, na medida do possível praticável imediatamente. E outras pessoas demoram bastante tempo, demoram meses. Tem gente que fala: Ah, não, eu fiquei 3 anos na transição pro veganismo. eu acho que talvez seja um pouquinho demais, mas eu não tô aqui para julgar ninguém. Vamos então para algumas formas, né, de transição que podem te ajudar, né, a fazer essa transição. Eu vou, antes de mais nada, falar aqui sobre... Pausando esse vídeo rapidinho para você considerar apoiar meu trabalho em apoia.se/veganovitor. Entra lá e considere deixar uma contribuição mensal, beleza? Continuando com o vídeo. Eu não lembro quem que eu ouvi, me perdoe se foi você. Quero dar os méritos para a pessoa que criou essa forma de enxergar essa questão, que é a questão dos 100 pontos. Eu uso essa questão, esse exemplo dos 100 pontos, né, esse desenho mais ou menos, essa forma de pensar. Eu uso já há bastante tempo, eu não sei de onde que eu vi, mas eu vi em algum lugar, não inventei isso, tá? Vamos supor que para você se tornar uma pessoa vegana, você tem que acumular 100 pontos. Então aqui, né, 100 pontos. Como assim 100 pontos? Que diabo é isso de 100 pontos? Vamos supor, vou usar meu exemplo aqui para falar disso, né? Quando eu era pequeno, eu vi matarem um porco. Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu digo por que eu sou vegano. E quando eu vi matarem esse porco, talvez eu tenha pegado ali meus 3 primeiros pontinhos desses 100. E vários outros eventos na minha vida foram me ajudando a acumular mais pontos ali nesses 100 pontinhos, né, que eu precisava acumular para me tornar vegano. Cowspiracy deve ter me dado uns 20 pontos, sabe? Me deixou bem perto ali do que faltava para fazer... para tomar essa decisão final. Conversas que eu tive com pessoas e documentários que eu assisti, como Blackfish também, que eu recomendo muito, também me fizeram pensar sobre essas questões. Conversas que eu tive com amigos e conhecer um amigo vegano que eu tenho até hoje, que é o Vitor Papaléu. Todas essas coisas foram me ajudando a somar esses pontinhos, né? E aí até que chegou nos 100 pontos. E quando chegou nos 100 pontos, eu, não tive outra opção senão me tornar vegano. Eu não tive outra opção senão parar de explorar animais na medida do possível e praticável. E esse processo demorou porque não é tão simples assim, né? Não é, voltando naquela definição da transição, não é tipo assim, Ah, não, parei de comer animais e sou vegano. não necessariamente, sabe? Se tornar vegano envolve um entendimento muito maior do que simplesmente a questão do consumo. Envolve um entendimento de que outras espécies são merecedoras de respeito, né? Que outros animais são indivíduos com interesses próprios, envolve toda uma relação que muda e da forma como você se enxerga nesse mundo, sabe? Não é só uma questão de tipo, Pai, consumo. Ai, parei de comer animais, então agora eu sou vegano. não necessariamente, sabe? Não é à toa que existe o termo vegetariano estrito, né? Para as pessoas que só mudam a alimentação. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Voltando aqui na questão da transição, de como que você pode fazer essa transição. Existem pessoas que recomendam os mais diversos modos para fazer essa transição. A mais comum é eliminando as carnes, né? As pessoas falam: para de comer carne vermelha, para de comer carne branca, depois para de comer leite, depois para de comer ovo. Só que tem gente que nem gosta de ovo e nem come ovo, então talvez não faça sentido essa forma. Ou tem pessoas que já não comem carne quase nunca, sabe? Nem nunca gostaram de carne. Então eu acho que assim, é legal conhecer essas formas de fazer a transição e você ver o que vai se adaptar melhor para você. Tem uma outra forma de fazer essa transição que é fazer por refeições. Então, tipo assim, durante uma semana, meus cafés da manhã vão ser todos sem nada de origem animal. E aí na segunda semana, todos os cafés da manhã e todos os almoços vão ser sem nada de origem animal. E na terceira semana, aí café da manhã, almoço e jantar. E depois os lanches, ou né, comer fora, coisa assim, vai ser tudo vegano. E aí vai fazendo essa transição aos pouquinhos assim. Eu acho, inclusive, que o Gary Francione fala sobre essa forma de transição, não tenho certeza, não. No meu caso, por exemplo, a minha transição foi bem atípica, assim. Eu não conheço ninguém que fez dessa forma
como eu fiz, apesar de não ter sido muito que intencional quando eu fiz dessa forma, né? Mas o que eu fiz foi passar alguns períodos. Eu passei um período, tipo assim, uma semana sem consumir nada de origem animal. Aí depois um mês, né, como ovo-lacto vegetariano. Aí depois 2 semanas vegetariano estrito. Aí depois 1 semana vegetariano estrito. E ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso me ajudou aí colocando o pé na água para sentir a temperatura, sem ter que mergulhar de vez. E a proposta é essa, 1 semana que a pessoa passa sem consumir nada de origem animal para meio que conhecer restaurantes, conhecer receitas, né, descobrir coisas que se ela não saísse dessa zona de conforto, ela não descobriria, sabe? Então acho que essa forma de transição pode ser uma forma interessante também. Tem ainda o desafio 21 dias sem carne, que é um desafio vegetariano estrito, na verdade, que é um link onde você entra, você coloca seu e-mail e você começa a receber recursos que vão te ajudar a fazer essa transição, assim, tipo, você vai passar 21 dias, que dizem que é o período que você demora para adquirir um novo hábito. Eu não sei qual é a validade científica disso, mas é dito que, né, se você passou 21 dias sem consumir nada de origem animal, você provavelmente vai conseguir passar quantos dias você quiser. E foi meio que isso que aconteceu comigo também, uma vez que eu fiquei 1 mês sem consumir nada de origem animal, né, nessas experiências que eu fiz, eu fiquei 1 mês vegetariano estrito e eu fiquei, caraca, se eu fiquei 1 mês, eu consigo ficar 12 meses. Se eu fico 12 meses, eu consigo ficar, tipo, 2 anos. Se eu fico 2 anos, eu consigo ficar o resto da minha vida, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças, é bem mais de boa do que a gente pensa. E é legal pensar nisso também, é legal pensar que é mais de boa do que a gente pensa. É claro que para pessoas diferentes, as dificuldades vão ser diferentes também, né? Então tem pessoas que vão ter muito mais dificuldade por questão ainda de serem dependentes dos pais, por exemplo, de não terem apoio na família, né? De trabalhar com alguma coisa que envolve exploração animal. Isso pode ser uma grande dificuldade para fazer a transição também, mas na maioria das vezes é muito mais de boa do que a gente pensa. Acho que para quase todas as pessoas com quem eu já conversei sobre isso, fazer a transição para o veganismo foi mais de boa do que a pessoa pensava. A gente acaba criando essa imagem de caraca, muito difícil, muito difícil ficar sem comer carne, ficar sem comer queijo é muito difícil. E aí você fica... Não é tão difícil assim, não. É chato, às vezes, né? Não comer a mesma coisa que as pessoas estão comendo quando você sai com elas, mas não é impossível, não dói, sabe? Não dói. De qualquer forma, né, eu acho que um aspecto que é importantíssimo é você ter a sua motivação como foco ali, como centro, cerne da sua transição para o veganismo, é a sua motivação. É o que te fez tomar essa decisão. É uma questão só de saúde? É uma questão ambiental? É questão do desmatamento? É questão que a galera está atacando fogo e destruindo as florestas e o Pantanal e a Amazônia para criar gado? Ou é ainda questão ética, questão moral, da forma como a gente se relaciona com outras espécies? Pensa bem na sua motivação, estuda sobre sobre essa tríade, principalmente, né? Estuda sobre essa tríade, que é meio ambiente, saúde e direitos dos animais. E daí, quando você tiver isso bem firme em você, você vai ver que a transição vai ser um bocado mais tranquila. Porque uma vez que você entende esse problema de verdade, que ele se interiorize em você, você percebe que não é tão difícil assim, sabe? Que para os animais passarem aquele espaço é muito mais difícil do que é pra gente, né, deixar de comer o corpo ou as secreções desses animais, do que é pra gente deixar de, né, comprar produtos de couro ou deixar de frequentar circos e zoológicos e aquários, enfim. Então faz isso, encontra a sua motivação, busque pessoas na internet ou ao vivo mesmo que estão passando pelo mesmo processo que você. Ao vivo, cuidado, porque a gente, por enquanto, ainda está numa pandemia, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Se você está em 2020, a gente ainda está numa pandemia. Quando sair a vacina, aí você começa a fazer piquenique com a galera, conhecer veganos na sua cidade, e essas pessoas com certeza vão te ajudar a fazer essa transição da maneira mais tranquila possível. Então é isso, mantenha sua motivação em mente, né? Se conecte com pessoas que estão pensando da mesma forma que você, pensa no esquema dos 100 pontinhos, pensa em coisas que você pode fazer para ganhar mais pontinhos aqui, né, até juntar os 100 que você precisa para se tornar vegano. E é isso, eu acho que é isso. Acho que era esse o recado que eu tinha para dar hoje. Então, até o próximo vídeo. Beijo.